Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Laboratório do Arne, para mais um vídeo com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje, mais uma experiência aqui com o microcontrolador PIC. Hoje eu quero mostrar como você faz o controle de um RTC, de um CI RTC, um Real Time Clock, ou seja, um CI que consegue guardar, o horário, a hora, data e hora, ou seja, ele é um relógio mesmo, Então você tem aqui data e hora sempre com uma boa precisão, tá? Graças à bateria, mesmo o circuito estando desligado, como é o caso aqui, o relógio continua operando, Aqui, por exemplo, com o uso de um microcontrolador e aplicando, por exemplo, uma memória externa, que eu já demonstrei em vídeos passados, tá? Os links estão aí na descrição. Você consegue, por exemplo, construir um pequeno datalogger. E usando, por exemplo, portas analógicas do microcontrolador e até digitais, você consegue coletar sinais analógicos e ou digitais, tá? E montar assim o seu datalogger, tá? Por exemplo, muitas vezes o técnico ou o engenheiro tem a necessidade de saber o que está acontecendo com um determinado sinal durante um período de tempo, às vezes um dia inteiro, uma madrugada, ou um final de semana, enfim, você precisa fazer algumas coletas de determinados sinais para entender o que pode estar acontecendo com um determinado sistema em campo. Existem equipamentos hoje em dia, como multímetros e osciloscópios, que fazem isso, mas são equipamentos caros e muitas vezes a gente não quer deixar esse tipo de equipamento em ambientes que nós não temos nenhum controle, Então, com uma pequena construção, por exemplo, como essa aqui, uma pequena montagem como esta aqui, você consegue aplicar isso aqui sem muitos custos e fazer a leitura, dos seus sinais com excelente precisão, tá? Então, hoje, eu quero mostrar um pouco da teoria, tá? do CI, mostrar esse circuito aqui para que você possa reproduzi-lo, caso tenha interesse, falar um pouco do programa, mantendo a linha aqui na ideia do RTC, o controle dele, tá? Porque todo o resto a gente já viu em vídeos anteriores, ok? E depois mostrar um teste final. E muito em breve, senhores, eu pretendo, tá, trazer a ideia desse datalogger, como montar esse datalogger, tá? Então, quem não for inscrito aí no canal, inscreva-se, tá? Para ir acompanhando, porque em breve eu vou trazer a ideia do datalogger, ou seja, um projeto demonstrando como é que você pode fazer isso, ok? Então, vamos lá. Senhores, vamos falar, um pouquinho sobre o CI, o DS1307, Ele é um RTC, ou seja, um relógio de tempo real, um Real Time Clock. Então ele permite contar segundos, minutos, horas, dia, mês, ano, considerando anos bissextos, tá? E o dia da semana. Ele também possui internamente 56 bytes de RAM de uso geral, só que esta RAM ela é mantida pela bateria. Então, mesmo quando o CI perde a alimentação principal, tá, do circuito, quando é desligado o circuito, o dado na RAM, os bytes, são mantidos pela bateria. Ele também tem um pino que permite, tá, você colocar um sinal, uma onda quadrada programável. Tá? É óbvio que esta onda programável ela já tem alguns valores pré-definidos. Tá? 1 Hz, 4096 Hz, 8192 Hz e 32.768 Hz, ok? Ele possui interface de comunicação em 2C, o que facilita muito a sua aplicação, tá? Com frequência máxima, senhores, de 100 kHz, ok? Que é mais do que suficiente para você obter os dados desse CI com uma velocidade adequada, tá? O consumo dele, senhores, é inferior a 500 nanoampere quando em modo bateria, tá? Então, as baterias tendem a durar bastante aqui, ok? E você encontra ele em encapsulamentos DIP8 e SO8, ok?
E aqui nós temos, né, a distribuição dos pinos, né, o pinout, tanto da versão SO quanto da versão DIP, é exatamente a mesma, tá? Não tem variação, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, olha, o pino VCC, que é para alimentação, tá? 5 volts, 10%, né, o GND. VBAT é onde você insere, tá, a tensão de bateria, que geralmente é de 3,3 volts. Aqui geralmente costuma-se utilizar uma bateria, né, do tipo CR2032 ou uma outra um pouquinho maior, tipo CR2050, por exemplo, né? Ou ainda você pode optar por uma outra bateria, mas a tensão de 3V3 deve ser observada, ok? Você também tem os pontos, tá, para conexão do cristal. Ele possui, tá, esse CI internamente, todo um circuito prontinho para você colocar um cristal, né, de 32.768 Hz, tá, senhores? Nós temos os pinos de comunicação, tá? Dados, tá? Entrada e saída de dados no I2C e o pino de entrada, né, de clock aqui, né, para o I2C. E aqui nós temos, né, o pino que eu citei anteriormente, onde você pode colocar a sua saída, né, em onda quadrada na frequência que você deseja, ou deixar em high ou low, ok? Dependendo do uso. Senhores, e aqui eu tenho os registradores, tá? Os 8 primeiros registradores aqui são de controle e trabalho para o relógio, e os 56 últimos são aqueles registradores que eu posso utilizar como RAM, tá? Então aqui eu tenho no primeiro registrador o controle de segundos, logo em seguida minutos, na sequência horas, depois dia, esse day aqui é dia da semana, logo em seguida o date, aqui sim dia do mês, tá? Em seguida o mês, na sequência o ano e o 07, tá? Que é o registrador de controle para o pino SQWE. Senhores, um detalhe muito importante a respeito dos registradores, onde você vai gravar ou, né, ler segundos, minutos, horas, dias, mês, ano, né, é o seguinte: eles seguem o formato BCD, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. É o formato BCD. Por exemplo, aqui, para marcar 20 segundos aqui, você teria 000001, tá? Então, já dá para ver aqui, ó, aqui ele coloca, né, 10 seconds, 10 minutes, né? A ideia aqui é que você tem um multiplicador por 10. Então, o valor que você tem marcado aqui em binário, na verdade, ele é multiplicado por 10 aqui depois, porque você está num formato BCD, tá? Então, aqui nós estamos com a unidade e aqui com as dezenas. Muito cuidado, tá, senhores? Qualquer valor que você tentar entrar que esteja fora disso, ele anota como uma operação inválida e não faz nenhuma alteração, ok? Tem que tomar bastante cuidado. Um outro detalhe importante também diz respeito ao bit CH, tá? Esse bit CH, que é o bit 7 do registrador 0. É ele quem liga e desliga o oscilador interno. Quando em 1, o oscilador está desligado, e quando em 0, ele está ligado, ok, senhores? Outro detalhe é aqui no registrador para marcação das horas. Senhores, o bit 6 determina, né, se você vai trabalhar com o formato 12 ou com o formato 24 horas. Se ele estiver em 1, você está trabalhando, né, se você colocar ele em 1, porque ele é programável, você vai trabalhar no formato 12 horas. E aí, neste caso, o bit 5 passa a anotar se você está no PM ou AM, né, na parte da manhã ou na parte da tarde, ok?
PM é sempre em 1, tá? Você grava assim e depois o relógio vai atualizando. Então, muita atenção nisso. Se você anotar aqui 0, então você está escolhendo 24 horas, tá? No bit 6. 0 significa que as horas estarão no formato 24 horas. E neste caso, tanto o bit 4 quanto o bit 5 servirão para anotar aqui a quantidade, né, das dezenas das horas, tá? As 20 horas, 10 horas e, né, a partir disso aqui, ó, porque aqui você tem a unidade apenas e aqui você vai ter as dezenas, ok? Muita atenção nisso. Aqui, senhores, neste outro registrador, o registrador 3, que anota o dia da semana, é o valor, né, de 1 até 7, tá? Que binário, cabe certinho aqui nos 3 bits, o resto é sempre gravado ou lido, tá? Como 0, tá? E aí você pode escolher a sequência que você deseja. Geralmente o pessoal coloca 1 como domingo e indo até 7 sábado, ok? O registrador de dia também, tá? Dia do mês vai seguir a mesma ideia que eu anotei, tá? As unidades e aqui a quantidade, tá, de dezenas que você tem. Para mês a mesma coisa, só que apenas 1 bit, tá? Porque eu só vou ter aqui a possibilidade de chegar até 12, tá? E aqui o ano, você tem condição de anotar aqui, tá, o ano, e aqui você, para a quantidade de bits, é maior, né? Você tem 4 bits para anotar. Senhores, um outro detalhe aqui, tá, diz respeito ao registrador 7, tá, que é o registrador de controle. Nós temos aqui embaixo a tabela que define exatamente como que ele opera. Esse bit 4 SQWE, controla, tá, a frequência. Ele liga e desliga aquela frequência que eu coloquei anteriormente, que está aqui nesta tabela. Quando em 1, você está ligando, tá, o oscilador, né, nessa frequência ao pino SQWE, ok? E isso é definido pelos bits 0 e 1, que é o RS0 e RS1, tá? Então, quando esse bit estiver em 1, você consegue, através desses outros 2 bits, determinar qual é a frequência que você quer na saída. Se você coloca este bit em 0, tá? Oh, ficou feio, mas tudo bem, tá? Eu desligo a saída da frequência neste pino, tá? E aí eu posso determinar o estado que eu quero do pino, se 0 ou 1, através do pino out, ok? Também está aqui embaixo, tá? Se eu tiver 1 aqui, eu estou colocando 1 na saída do pino. Se eu tiver 0, eu estou colocando 0 na saída do pino, ok? Está aqui embaixo na tabelinha, bem simples, tá? A única atenção que deve ter neste CI, tá, no trabalho com os registradores, é o fato de você trabalhar com BCD. Aliás, a maioria dos RTCs trabalham neste formato, ok? E aqui, senhores, a comunicação, tá? Modo escrita e modo leitura. Um detalhe, tá? O endereço, tá, para o DS1307 sempre vai ser D0 para escrita e D1 para leitura, né? Nós temos apenas aqui a variação do bit RW, tá? Esse endereço é fixo, não tem como mudar. Então, como é que funciona? No modo escrita, tá? Eu vou enviar o endereço do slave e, na sequência, o endereço do registrador que eu quero escrever, tá? E, em seguida, o dado, tá? Eu posso, nesse momento, parar, enviando um stop e fazer novamente, ou eu posso, tá, enviar mais dados. Quando eu envio mais dados, o CI automaticamente incrementa o registrador para mim, tá? É o que acontece aqui. Se eu desejo gravar de uma única vez segundos, minutos e horas, o que eu tenho que fazer é informar, tá, o primeiro registrador, que é 0, tá, enviar os segundos, em seguida minutos e em seguida horas. Automaticamente ele vai fazer esse incremento para mim
colocando os dados nos registradores certos, sem que haja necessidade de toda hora fazer o envio do slave, do endereço, em seguida o endereço do registrador interno e o dado. Tá? Dessa forma fica mais prático. E quando eu termino os dados, eu envio um stop, ok? Já no modo leitura, senhores, é um pouquinho diferente, tá? No modo leitura, eu primeiro preciso posicionar o registrador, então eu vou enviar, tá, um comando de escrita normalmente para o meu dispositivo, então eu informo o endereço de escrita e o registrador. E neste momento eu insiro, tá, a sequência de stop, paro. Tá? Porque aí eu já posicionei o ponteiro, tá, dos registradores internos aonde eu preciso. E aí, na sequência, o que eu vou fazer é colocar novamente o endereço do slave, só que agora informando que é uma leitura, o bit RW em 1, e a partir disso eu começo a ler os registradores. A cada registrador lido eu envio um ACK, tá? E automaticamente o CI incrementa o registrador para mim. Ele só para quando eu enviar um NAC, tá? Que está aqui, que poderia ser aqui, por exemplo, e o stop, ok? Basicamente, esse é o processo de escrita e leitura deste CI que a gente vai ver mais à frente quando estudar um pouquinho o programa, ok? E aqui, senhores, o circuito, né? Bem simples, tá? Aqui nós temos o nosso microcontrolador PIC16F876A, tá? Aqui o circuito de reset, né? O resistor aqui, tá? E aquele diodinho que protege, né? Evita que VPP chegue até VCC, ok? Aqui o capacitorzinho de desacoplamento, o clock externo, tá? Do microcontrolador com cristal de 4 MHz, e os capacitores, né, solicitados, né, de acordo com o manual. O PIC16F876A não possui oscilador interno, por isso você precisa, tá, do cristal nesse caso aqui. Ligado em RA0 eu tenho um LED, tá, que é o LED Live, seu resistorzinho aqui, ó, de resistor limitador de corrente, né? A função desse LED é piscar, né, indicando o funcionamento, tá, do circuito e do microcontrolador em si, né? Nós temos aqui em RC3, tá, o clock, tá, do I2C, e em RC4 o dado do I2C. Lembrando que aqui eu estou usando os registradores internos, tá? Por isso os pinos têm que ser os corretos aqui, tá? RC6 e RC7 para TX e RX, porque eu vou usar na experiência um programa terminal, né, para mostrar o que está acontecendo, a atualização da hora, enfim, tudo aqui. Então eu vou ter uma comunicação serial aqui também, tá? E aqui nesse conector, na verdade, lá no protoboard eu tenho um conversor, né, USB RS232, ok? Aqui o nosso ponto de gravação ICSP para um PIC-Kit 3, PIC-Kit 4, enfim, aquele que você desejar usar, né? E aqui o CI-DS1307, tá? Aqui o ponto SCL e SDA, tá? O SDA, né, ligado aqui a RC4 e o SCL aqui, né, o CLK, ligado aqui a RC3, ok? Resistores de PUAP, tá? Que é sempre necessário na comunicação I2C, tá? O meu cristal de 32.768 Hz ou 32.768 kHz, tá? Quando eu ponho ponto, eu vou usar o quilo. Se eu não usar ponto, eu não preciso usar o quilo, ok? Um resistor aqui, tá, ligado no X2 e também a VBAT para evitar, tá, o clock amortecer. Aí depende muito da qualidade do cristal que você tem. Eu costumo usar porque ele não interfere, não atrapalha. Aqui o capacitor de desacoplamento do CI, tá? É sempre importante, tá? Em VBAT eu coloquei a minha bateria, uma bateriazinha, né, CR2032, tá? No pino SQW, senhores, eu liguei um LED, tá? Eu tenho um LED aqui ligado porque eu vou ativar aqui, né,
uma frequência, né? Eu vou programar uma frequência aqui que vai nos permitir ver o LED piscar, tá? E aqui aquele LED que indica, né, o circuito alimentado pelos 5 volts, tá? É um circuito bem simples, sem muitos segredos. Eu vou deixar este circuito junto do pacote, tá? Ele vai ficar disponível para download lá no meu site e o link aí na descrição, ok? Senhores, e aqui o programa, tá? Eu não vou descrever todos os módulos, porque eu já descrevi alguns desses módulos em outros vídeos. Aí na descrição tem uma playlist bem legal de PIC, eu recomendo maratonar, principalmente os vídeos que tratam de dispositivos I2C, para você ter aí maiores informações. Hoje a gente vai trabalhar diretamente o módulo que faz o controle do DS1307, tá? Eu tenho aqui uma função init, que eu chamei init, tá? Na verdade o CI não precisa de uma inicialização, tá? A única coisa que eu faço aqui é configurar, tá, o registrador set aquele pino, né, que eu quero que tenha ali uma onda quadrada de 1 Hz. Então o que eu estou fazendo? Eu pego o bit 4, tá? Eu estou ligando o bit 4 aqui e mantendo os demais em 0. Tá? Inclusive os pinos que determinam qual é o clock, tá? Se 0, 0, eu sei que a minha saída vai ficar em 1 Hz. Em seguida faço o stop. Percebam, senhores, ó, eu envio o endereço, tá? O meu bit aqui está avisando que é escrita, write C, tá? Aqui em seguida o endereço do registrador, em seguida o dado e já faço o stop, tá? Eu não estou escrevendo mais de um byte, é um único byte. Na sequência eu faço o stop e fica tudo certo. Agora eu tenho um RTC setTime e o RTC setDate. Como é que eles trabalham? Eu recebo aqui hora, minuto, segundo e AM ou PM, isso se eu estiver trabalhando com as 12 horas, ok? No formato 24 eu não tenho tanto problema aqui com isso aqui. Lembrando aqui, senhores, o que acontece? Eu vou colocar, né, faço o start, em seguida mando novamente o endereço do dispositivo I2C, opção aqui, ó, o bit WR, né, RW em 0 aqui, e agora, ó, o endereço, o ponteiro no registrador é 0, porque é onde está segundos. Automaticamente eu insiro segundos, minuto e hora. Se você voltar na teoria, você vai ver que é exatamente essa sequência que a gente tem: segundo, minutos e horas. Percebam aqui, senhores, que eu faço um AND, uma lógica AND aqui com 7F, né? Isso é para limpar aquele bit, né, o bit CH, para manter ele sempre em 0, em low, ativando, né, o meu circuito, o meu oscilador interno, ok? E na sequência o stop, tá? SetDate é a mesma coisa. Eu recebo o dia, mês, ano e o dia da semana. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar no registrador número 3, porque 0, 1 e 2 é para segundos, minutos e hora. E posicionando no 3 eu tenho o dia da semana, o dia do mês, mês e ano. Aí é só escrever na sequência e depois fazer o stop. Exatamente como eu demonstrei na teoria, tá? Para pegar a hora é um pouquinho diferente daquilo que a gente viu acima, mas eu mostrei lá na teoria. Eu passo um ponteiro, 3 ponteiros aqui no caso da hora, porque eu vou passar por referência, passagem por referência, né? Aqui. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu faço um start, em seguida eu faço, tá? Mando o endereço de escrita e posiciono no registrador 0, porque eu quero pegar a partir dali segundos, minutos e horas. Faço um stop, inicio um novo start e agora envio o comando de leitura, tá vendo? Ó, aqui está o endereço do dispositivo no barramento I2C e aqui o bit dizendo, ó, agora é leitura, esse bit é em 1. Então aqui o endereço é D1, né? E agora o que eu vou fazer é receber o dado, que é o segundo, é o primeiro que eu recebo, ele incrementa para mim, recebo um minuto, ele incrementa novamente e recebo a hora. Percebam aqui, senhores, que eu estou mandando ACK para os 2 primeiros e NAC no segundo, porque é o comando de parada. Em seguida eu vou fazer o stop, ok? Exatamente como eu demonstrei lá atrás.
parte de data é exatamente a mesma coisa. Ó. Aqui eu estou pegando o dia, mês e ano. Tá? Não estou pegando, por exemplo, o dia da semana. Poderia. Tá? Bastaria aqui, ó, colocar 03. Mas como eu não quero pegar o dia da semana, não estou precisando dele neste exemplo, eu já posiciono no endereço 04. Vejam, o endereço aqui é D0, ó, é escrita. Eu estou dizendo, ó, estou escrevendo. Escrevi o registrador, mas não escrevi absolutamente nada neste registrador e já parei. É só para posicionar o ponteiro. E agora, tá, o endereço de leitura, eu estou informando. Agora é uma leitura, tá? Aqui é D1, ó. Eu tenho o endereço e o bit aqui, ó, em 1, tá? A mesma coisa, coleto o dia, envio um ACK, coleto o mês, envio um ACK. Em seguida o ano e agora um NAC. E em seguida faço o stop. Tá, senhores? Basicamente é isso que nós temos neste módulo. Ele é bem simples, controlado aqui pela função main, tá? Que está aqui embaixo, que vai fazer toda a coleta de horário e que a gente vai ver lá nos testes, tá, senhores? E aqui em cima, senhores, eu tenho toda a adaptação que eu preciso quando eu coleto data e hora para fazer a gravação, né, ou a leitura da forma correta, porque é um BCD e aí eu preciso fazer as transformações adequadas para apresentar tanto na tela ou, né, quando eu vou fazer a atualização do relógio. Quando eu vou fazer a atualização do relógio, eu uso o RTC SetTime e estou usando uma função que eu desenvolvi, que é a de binário para BCD. Eu adapto todas, ok, senhores? E a gente vai ver isso a seguir nos testes. Então vamos lá, né, senhores, para o teste final. Aqui, ó, microcontrolador PIC, né? O DS1307, cristal dele logo aqui na frente. Bateria, tá? Este aqui é o LED Live. Aquele LED em amarelo lá é o LED ligado ao pino SQW, tá? Que está conectado aqui ao DS1307, ok? Essa chave aqui que não está presente no circuito que eu apresentei, mas vai estar no circuito que você vai poder fazer o download lá no meu site, o link aí na descrição. Ele é apenas uma chave para reset, tá? Ele apenas conecta o pino de reset ao GND, mais nada, ok? Serve para quando você está desenvolvendo, precisa dar um reset rápido no microcontrolador, não precisar usar o PIC-Kit, porque ele é um pouquinho lento na hora de fazer o reset, tá? Então, senhores, eu vou ligar o circuito. Nós vamos ver aqui as mensagens iniciais já aqui na tela. Vamos lá. Ligando o circuito. Circuito ligado. Mensagem inicial já apareceu. Senhores, eu começo com a mensagem inicial, como sempre. Leio o relógio, tá? Aqui está a hora certa deste relógio, ok? Que eu já tinha acertado há um tempo atrás. E o dia, tá? Que eu estou gravando hoje, dia 21/4, é um domingo, tá? Aqui, horas, minutos, segundos, dia, mês e ano, eu estou apresentando em hexadecimal. Não é BCD aqui, senhores. Aqui está em hexadecimal. Então eu peguei ali 11, tá? Ó, é B, 05 é 05 mesmo, e 46 em hexadecimal 2E. E aqui a data, 21 em hexadecimal 15, 04 é o próprio 04 e 24 aqui, senhores, é 18. Lembrando que lá eu estou anotando o ano, só o ano final, tá? O relógio não carrega o ano inteiro. Sou eu que tenho que informar que eu estou aqui em 2020. Então, dentro aí dos próximos, né? Vamos considerar assim, 76 próximos anos, seria isso? Estaria tudo ok, tá? Para esse sistema, tá? Então, na sequência, ele pergunta se eu quero acertar o relógio. Senhores, apenas para quem ficou com dúvida, no caso aqui do 2104, como é que eu estou fazendo isso aqui? Eu uso uma função, aquela função RTC SetTime, eu preciso usar ela uma única vez. Se eu não tirar a bateria do relógio, eu uso ela uma única vez, acertei a data, acabou. Depois é só mais o acerto do relógio. Mas a data eu acerto uma vez e aí ele vai sempre mantendo a data corrigida, tá? Então você precisa usar ela uma vez só, tá? No início do seu programa, ou criar uma função também para acertar a data. No caso aqui eu criei apenas para acertar o relógio. Então vamos acertar este relógio só para, né, configurar o horário. Então eu vou colocar aqui, ó, S, dando S de sim, tanto faz maiúsculo ou minúsculo.
E aí o horário tem que entrar exatamente daquele jeito, tá? Então eu vou entrar aqui com 11, tá? Eu vou puxar o horário, porque o horário está bem certinho com o que estava, tá? 08, porque eu sei que já está pulando, eu estou olhando aqui na tela do computador. E agora eu vou anotar aqui 10 para tentar dar o Enter bem junto, para ele atualizar junto, tá? E está bem juntinho mesmo. Estou olhando daqui, é que não dá, não favorece mostrar a tela aqui toda, né? Mas pronto. Agora eu tenho aqui na tela o ajuste do relógio, ou seja, sempre que ele é alterado, eu envio os dados, tá? Apago a tela, faço aquela jogada toda e depois insiro a hora, para não ficar aquele monte de hora uma atrás da outra, que nem uma coisa de louco, tá? E aqui, ó, nós conseguimos ver, tá, os pulsos, tá, referentes, né, à comunicação I2C, ok? E esse osciloscópio ele tem o modo decode, mas quando eu ligo o modo decode ele trabalha apenas com um endereço. Então eu veria apenas, por exemplo, o endereço de escrita ou apenas o endereço de leitura. Tá? Eu não consigo ver o jogo inteiro, então eu preferi deixar assim, tá? Eu posso movimentar aqui para ficar maior, por exemplo, tá? E aqui eu tenho toda a sequência de pulsos do clock e mais os dados lá em cima, tá? E aqui, senhores, eu tenho o piscar dos LEDs. Note que, apesar de ambos serem de 1 Hz, eles não estão, como é que se diz, equalizados. Por quê? Primeiro porque o microcontrolador inicia, tá, de uma forma e aquele cara vai iniciar de outra, as velocidades são diferentes. Além do mais, este LED, digamos assim, ele é um pouco mais rápido. Por quê? Ali eu tenho um hertz bem preciso, mas aqui não. O tempo aqui, tá, é de aproximadamente 496 milissegundos no alto e 496 milissegundos embaixo. Então eu tenho uma defasagem aqui, ó, de alguns milissegundos. Ele é mais rápido do que aquele cara lá. Então, dá para ver que eventualmente eles conseguem equalizar e daqui a pouco não estão mais equalizados, né? Porque a velocidade é bem diferente. Mas até aí não importa muito, porque a ideia não era esta, ok? A ideia era lá mostrar o uso do pino, tá? Que esse pino serve para, se você precisar, por exemplo, de 1 Hz ou de uma outra frequência para uma outra parte do seu circuito, você pode tirar dali tranquilamente com excelente precisão, tá? Enquanto que o microcontrolador, a não ser que você use um cristal favorável, né? Esse cristal de 4 MHz aqui, dependendo do tempo que você quer trabalhar aqui, ele não é favorável. Você teria que trabalhar com outros tempos, tá? Como eu coloquei o clock aqui de um jeito, então do timer, né? Então ele não é muito favorável. Mas dá para ver a experiência, dá para trabalhar legal isso aqui. É mais uma alegoria, né? Vamos chamar assim. Ok, senhores? Então, senhores, era isso que eu tinha para mostrar nessa experiência. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, tá? Quem não for inscrito, inscreva-se no canal, sempre dá aquela força. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, enfim, com todos aqueles que você acredite que este conteúdo possa ser útil de alguma maneira, tá? E, não menos importante, e para mim bastante, não se esqueça de deixar aí os comentários, tá? Se você já usou esse tipo de RTC, ou se você prefere outro, por exemplo, como o DS1302, ou ainda acho que é DS3231, que é um pouco mais preciso e você não precisa de cristal externo. Hoje em dia o pessoal tem usado bastante. Eu já usei em alguns projetos, ele é muito bom mesmo, tá? Bastante preciso. O ppm dele é um pouquinho melhor que esse cara aqui, então quando você precisa de algo com muita precisão mesmo, você vai dar preferência a este outro, tá? É óbvio que dependendo da precisão que você quer, eu, quando desenvolvo projetos que eu quero muita precisão, prefiro usar um GPS. E aí, você deixa aí nos comentários. E você, quando precisa de muita precisão, você prefere um RTC, um GPS, ou usa NTP? O que você prefere? Enfim, deixem os comentários aí. Não se esqueçam, ok? Senhores, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo quem assistiu até agora. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.